Pai, Pai Santo, Pai amado, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da eternidade, o Deus de toda graça, nós nos curvamos à sua presença, Senhor. Mais uma noite com o único objetivo de transmitir a tua verdade. Que o Senhor não leve em consideração toda a minha limitação, mas atinge, apesar de mim, os corações necessitados nessa noite aqui estão. Pai, em nome de Jesus, que seja uma noite que esses irmãos se lembrem, não pelo discurso, que o discurso nada vale, mas pela ação do teu Espírito. Nós possamos ser diferentes, em nome de Jesus. Nós possamos experimentar o novo do Senhor, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre peço para o Sandro tocar, mas fica difícil de falar com a musiquinha. Mas é gostoso, eu prefiro, não tem nada, objetivo nenhum de emocionalismo, mas é que fica gostoso para eu falar, tá bom? Desculpe os irmãos que não gostam muito. Nossa conversa hoje é sobre o Deus de surpresas. Surpresa. Sexta-feira, estávamos aqui, aí o Bruno, meu irmão, veio falar, chegou para mim, para o Josué e para o Richard e falou assim: sacaneei vocês. Falei, pô, o que sacaneou a gente? Ele, o nosso querido irmão Bruno, foi de uma maneira toda querida para sua esposa. Ela estava lá junto com a minha esposa e com outras irmãs. Mandou um buquê de rosas lá no Belo Horizonte para ela. Num seminário de 7.000 pessoas. Aí chegou lá, Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, aquela lá do Diante do Trono. Chegou, pegou o buquê e falou pelo aquele cartão, queria chamar aqui Marcela Ciambrone. E aí chegou lá e foi lindo, deixou ela extremamente desconfortável. Mas não só ela, mas principalmente nós, outros maridos, que não fizemos assim. Os 6.999 maridos tiveram um problema em casa depois desse dia. Mas a gente vai acertar depois com o Bruno, está devendo. Mas acho que... Eu não vou falar. Surpresa, que legal, deve ter sido muito legal a surpresa. Outro dia um irmão nosso ia comemorar aniversário de casamento. Ele pegou e mandou colocar num outdoor a foto da esposa. Oh, coisa fofa. Colocou a foto da esposa, escreveu uns dizeres lá, coisa mais linda. Como o Dani diz, arco-íris e unicórnios rodando. E aí, maravilhoso. Você acha que a esposa, a irmã gostou? Eu acho que sim. Por quê? Tanto a Marcela quanto a ele gostaram, porque nós gostamos muito de surpresa. Como é legal uma surpresa. Quando não está esperando, vem, olha só como eu sou querido. Surpresa é o inesperado. É o que é fora da normalidade. É o dia a dia do casal, alguma coisa fora. Não falo só em relacionamento homem e mulher. Falo surpresa. Aquilo que quebra a rotina. Como é legal. Surpresa até nos relacionamentos. Surpresa seja com um presente, com um momento, com uma palavra. É uma bênção. E nós temos a tendência de achar que Deus não surpreende. Que as coisas de Deus são muito tradicionais. Isso é o que, infelizmente, a igreja estabelecida, a religião, tem ensinado. Um Deus antigo e envelhecido, que exige que as pessoas estejam dentro de um padrão comportamental. Cabelo, saia, jargão, ô glória. Cadê, irmão? O manto do Senhor. Jargões que, para ser aceita, ela precisa estar dentro daquela forminha. Mas isso não é o que a Bíblia ensina, meu irmão. A Bíblia mostra um Deus que ama o novo, que é especialista em renovar, que tem um tratamento especial com cada filho seu, conduzindo-nos de um modo específico para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus não nos trata na baciada. Deus tem um tratamento especial na sua vida, diferente do que tem na minha, diferente do que tem na vida do seu irmão. Ele, nosso Deus, gosta de surpreender. Amém? Vamos ver um pouquinho. Jesus, esse Jesus é lindo.
Ele, que é a imagem do Deus invisível, era especialista em surpresa. Augusto Cury é um renomado psiquiatra. Ele era ateu. E aí ele começou a analisar, a estudar quem era esse Jesus. As pessoas se curvavam e se dedicavam e queria desmascarar esse Jesus. E começou a analisar o perfil de como esse homem era, pela biografia, os 4 evangelhos. Qual foi o resultado disso? Ele se converteu. Ele chega e fala: não é possível uma mente humana criar alguém como Jesus. Ele é fora de série. Ele surpreende. Ele não entra em qualquer padrão humano. Ele é o nosso Deus. Ele quebrava todas as expectativas que criavam em torno dele. Não se submetia a padrões pré-estabelecidos. Temos vários exemplos na Bíblia. O primeiro milagre, por exemplo, da transformação da água em vinho. Estava lá em Caná da Galileia, num casamento. Acabou o vinho. E a sua mãe, toda cheia de boa vontade, fala: filhinho, acabou o vinho. E aí Jesus, todo doce, fala: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E ele pega e manda encher 6 talhas, que era onde se purificava as mãos, de água. E aí os servos pegam e enchem. E Maria fala: façam tudo o que Jesus mandar. E depois que enchem, Jesus fala: mostre lá para o mestre-sala. E quando ele mostrou, viu um vinho extraordinário, muito melhor do que qualquer outro que já tinha sido tomado naquela festa. A expectativa da mãe, não sei qual que era. Ou que era que Jesus fosse comprar vinho, ou que Jesus fizesse algum evento, que ele não tinha, foi o primeiro milagre em público. A expectativa talvez seria que o milagre primeiro fosse na frente de multidões, mas ele faz um casamento, uma coisa teoricamente sem expressão. E como foi feito enchendo vasos de purificação, de uma maneira escondida, poucas pessoas souberam. Jesus quebrou completamente o protocolo que nós imaginaríamos do melhor jeito de se começar a se manifestar ao mundo. Jesus, ao longo da toda a palavra, mostra que ele fazia cada situação de uma maneira única, ele surpreendia. Ora ele vai curar, ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego. Ora ele vai diante de um paralítico, fala: toma sua cama, levanta e anda. Ora ele pega e encontra 10 leprosos e fala: vai, mostra ao sacerdote. E nessa hora os 10 são curados e apenas um volta. Jesus surpreende sempre. Eu fico achando fantástico a história do momento em que ele vai ser traído. E aí os discípulos estão com ele. E aí Pedro chega todo cheio de boa vontade. Na hora que põe a mão em Jesus, Pedro pega e vai dar uma espadada no meio da cabeça do guarda, do guerreiro, da guarda, né? E aí corta, arranca fora a orelha de um rapaz chamado Malco. E aí, que seria normal uma pessoa numa situação de estar sendo traído, injustiçado, ele deveria, se fosse eu, caiu a orelha no chão, daria um chute longe a orelha dele. Eu faria isso, desapareceria com isso. Mas o nosso Deus é tremendo. Ele pegou a orelha e cola de novo. E faz e restaura a saúde daquele que foi para tirar a vida dele. Jesus é demais. Com Judas também fico impressionado de como, mesmo sabendo que ele era o traidor, ele sempre tratou Judas da mesma forma que tratou os demais. Não criou distanciamento, exclusão, não queria prejudicar. Sempre caminhou junto. Pouco antes de ser traído, ele lava os pés de Judas. E quando Judas chega para beijar Jesus, para indicar quem era o mestre, para ser preso, Jesus vira para ele e fala: amigo, a que vieste? Quebra completamente a nossa forma humana de tratar a situação. Eu chegaria e falei: você
quem diria em você um ingrato? Por 30 moedas de prata, eu merecia um pouco mais, eu diria. Mas ele pega e fala: amigo, por que você veio? Jesus quebra todo o padrão que se estabelece. Os judeus esperavam o Messias, que viria como um guerreiro, que libertaria o povo de Roma, como um guerreiro forte. Mas Jesus jamais pregou a insurreição, jamais pregou a rebelião. Ele foi morto calado. Ele surpreendeu a todos, sendo pregado numa cruz, por mim e por você. Ele precisava, pela palavra de Deus, ser morto por mim e por você. E foi a forma que nós podemos hoje nos voltar a Deus, pela morte de Jesus. Mas surpresa ainda maior, não foi nem tanto a morte, é o terceiro dia. O nosso Deus que surpreende, ressurgiu dos mortos, para nunca mais morrer, mostrando que o Senhor aceitou o seu sacrifício, que nós estamos para sempre um novo e vivo caminho aberto, pelo sangue derramado naquela cruz. O nosso Deus sempre surpreendeu, fugiu dos padrões esperados, rompeu com a tradição humana e com os pensamentos terrenos. Mas o Mestre nem sempre trouxe surpresas agradáveis. Eu fico imaginando, tem hora que o Senhor foi muito duro. O nosso Deus, Jesus, que se fez carne, muitas vezes foi muito duro. Eu fico lembrando da passagem que depois Jesus começou a perguntar para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí ele falou: uns dizem que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é um dos profetas. E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E aí Pedrão fica cheio: eu sou o cara que foi revelado. Eu não sou igual como os demais discípulos, eu tenho a revelação especial. E aí ele, todo cheio de si, Jesus continuou a conversa e falando que ele precisava ir para Jerusalém, e que ele seria entregue, e que ele seria morto, e que ele ressuscitaria. E aí Pedrão, cheio de si, chama Jesus: mestre, vem cá, eu sei, eu que sou o cara que tive revelação diferente dos outros, deixa eu te ajudar aqui, tem misericórdia de ti, jamais vai te acontecer isso. E aí as pessoas pensam: Pedrão, que legal, cuidado com Jesus. E Jesus pega e fala: arreda de Satanás, que me serve de vergonha, que só pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. O nosso Deus, Jesus, surpreendeu. Pedrão deve ter murchado naquela hora, né? Deve ter saído para o lado quietinho. Veja outra vez de Jesus sendo duríssimo, quando ele expulsa os vendedores do templo. Né, querido? Algumas igrejas têm muito isso. As pessoas do mundo afora esperam Jesus como um mestre compassivo que não tem boca para nada, e jamais esperam uma atitude firme, muitas vezes agressiva. Jesus, quando viu fazendo comércio no templo, ele pega, faz um azorrague, um chicote, e sai malhando a galera, e destruindo, jogando tudo no chão, e mandando embora os gados e os animais. E aí, quem imaginaria que o bom mestre faria isso? Jesus surpreendeu, sendo duro. Já em Atos, Jesus já morto, ressurreto, Ananias e Safira, impressionado com isso, eles venderam a propriedade e retiveram simplesmente parte do bem, só parte. Eles deram a maior parte, eu acho que deve ter sido a maior parte, para os apóstolos, só que eles retiveram parte do preço. E aí o apóstolo Pedro falou: quem te induziu a mentir contra o Espírito de Deus? E na mesma hora, aquele rapaz que doou parte do preço do terreno que ele tinha vendido, ele caiu morto, duro. E a esposa na sequência chega também e cai também morta. Pessoas essas que eu estou falando agora foram surpreendidas duramente pela ação do Senhor. Na verdade, nós temos a tendência de achar que Deus vai sempre nos surpreender somente de modo agradável, de acordo com o nosso gosto. Mas não.
Muitas vezes o Senhor repreende duramente, nos surpreende pela insatisfação com o seu pecado. A iniquidade, querido, é severamente punida diante do Senhor. Ele não quer te surpreender assim. Mas, de fato, isso não é surpresa, porque ao longo da palavra ele sempre revelou que ele odeia a iniquidade. Muitas pessoas, diante da indagação, você vai para o céu? Às vezes eu prego para alguém e falo, eu quero te ver no céu, você vai para o céu com a gente? E a pessoa vira e fala, se Deus quiser. Aí eu respondo, com certeza Ele quer, tanto que Ele entregou o seu filho por você. É importante, é fundamental que você queira. É necessária a fé, querido, na obra redentora de Cristo, na morte e na ressurreição na cruz, e o arrependimento, para você não ser surpreendido com a punição dos seus pecados. Arrependimento é mudança de mente, é insatisfação completa com a iniquidade que está na sua vida. É normal a gente ter um friozinho na barriga quando Lucas falou hoje do julgamento. Toda a nação, todos os seres humanos serão julgados diante do trono de Deus. E talvez você possa ter pensado, será que a minha fé é suficiente para passar na alfândega celestial? Você já pensou nisso? O desespero é que porventura sejamos surpreendidos naquele dia e nós fiquemos de fora. Nós recebamos a maior surpresa de todas. Seu nome não está na lista. Misericórdia. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus capítulo 7, versos de 21 a 23. Esse versículo, essa passagem, é uma das mais surpreendentes da Bíblia. De um Deus que não aceita a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa estava se achando, pensou que ela tinha feito tudo, expulsou demônio, fez maravilha, profetizou, e ela estava fora. Ela foi surpreendida porque foi encontrado nela iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Afirmo a todos, queridos, que em nome do Senhor Jesus, que os que se permitem viver uma vida de pecado serão surpreendidos negativamente pelo Santo Senhor naquele dia. Olha aqui, olha o que eu estou falando. Você quer a surpresa de Deus? Amém? Você quer a surpresa de Deus? Todos queremos essa surpresa de Deus. Mas ser surpreendido naquele dia, que o nosso nome não está no céu. Estava aqui sentado e comecei a imaginar que nesse universo de pessoas é possível, misericórdia, que pessoas fiquem de fora naquele dia. É provável que aconteça isso. Querido, tem misericórdia que você não seja um desses que sejam surpreendidos pelo não de Deus na entrada dos tabernáculos eternos. Em nome de Jesus. Quantas vezes você, meu irmão, já foi exortado e ensinado pelo Espírito de Deus a abandonar aqueles seus pecados mais íntimos e não tomou providência para a solução? Não tem buscado o Senhor para ser realmente liberto? Tem convivido com o pecado? Afinal, todos fazem isso. E talvez pense que você vai ter tempo de se arrepender futuramente. Mas falo mais uma coisa: o julgamento de Deus pode te surpreender a qualquer momento. Diz lá a palavra, não precisa abrir, Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, não se curva à repreensão, será quebrantado,
será destruído, de repente, de surpresa, sem prévio aviso, sem que haja cura. Você tem ouvido, o Senhor tem sido misericordioso e longânimo com a sua vida. É hora de você tomar uma postura diante de Deus, para você não ser surpreendido pela destruição, como diz o texto. Em nome de Jesus, hoje é dia de arrependimento, querido, para que você não seja surpreendido. A palavra de Deus diz também, pode abrir agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 a 4. Ele fala da vinda do Senhor que está próxima, né, Dani? Você é o cara que me intermou. Alisson, nossos dois apologetas, não. Oi? Apocalípticos, escatológicos. A vinda do Senhor está muito próxima. Mas a palavra de Deus adverte: cuidado para você não ser surpreendido nessa vinda dele. Toma cuidado o que está fazendo com a sua vida, meu querido. 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 4, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas para vocês, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Não seja surpreendido pela vinda do Senhor. Não pense que você, por afirmações, convicções mentais, você vai estar dentro. A única coisa que te habilita é o sacrifício de Jesus. E a forma que você vai caminhar em santificação. Se você não está em santificação, você está fora do processo de Deus. Na verdade, é hora de você, querido, primeira parte, eliminar toda a iniquidade da sua vida, meu irmão. Submeta-se, meu irmão, ao senhorio de Cristo. E seja livre de qualquer surpresa negativa. A dureza de Deus é para quem escolhe a iniquidade. Eu não quero ser surpreendido por Deus negativamente. A Bíblia nos garante também, Salmo 91. Você gosta tanto, né? Diz assim, não precisa abrir: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no verso 4, verso 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, querido? Amém. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, nada te pega, nenhuma má notícia. Não está nos projetos de Deus que você seja surpreendido pela condenação. O plano de Deus para a sua vida é te livrar de todo o mal. A mera possibilidade de surpresas negativas ao longo da vida tem feito que muitas pessoas adoecerem de síndrome de pânico, ficarem atormentadas pelo medo. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele nos livrará de toda má notícia. Se estiver com Ele, nenhum mal, nenhuma surpresa negativa te sobrevirá. Em nome de Jesus. É hora de abandonar o pecado, como o Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, não precisa abrir também. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor está dando mais uma chance na sua vida para abandonar o que não está agradando o coração dele. É momento de arrependimento, momento de se voltar ao Senhor e falar como a gente cantou hoje: há uma vida em mim que eu não quero mais. Você não tem poder nenhum para ser transformado, mas o Senhor é poderoso para transformar completamente a sua vida, para te dar uma vida santa, justa e piedosa na presença dele. Por tudo isso que eu tenho falado aqui agora, se você permanecer nas suas iniquidades, a sua destruição e rejeição não vai ser surpresa. Você está sendo alertado.
Mas é a parte boa de um Deus que não surpreende só para pegar e para destruir, mas um Deus que surpreende que se você se arrepender dos seus pecados e se voltar totalmente para Ele, Ele tem algo inovador e surpreendente na sua vida. Amém, querido? João 16:33, o Pai até falou hoje. Tendo dito isto, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. O que você pode esperar do mundo? Aflição? Se viver segundo o curso normal desse mundo, você vai viver atormentado. Esse mundo é aflição, querido. Mas se você estiver em Jesus, Jesus, que é aquele que rompe barreira, que é aquele que é o Deus que surpreende, Ele vai te dar a vitória. Você vai vencer o mundo como Ele venceu. Queridos, nós vemos o Senhor vencendo e surpreendendo de maneiras mais fantásticas de todas. Meu pai falou hoje também. Diante da morte, o mundo propôs a morte para Lázaro. Aí Jesus veio e propõe a ressurreição. Surpreende com a ressurreição. Talvez você só veja a morte na vida. Para falar, se você estiver em Jesus, há ressurreição para você, meu irmão. O mundo, paralítico no tanque de Betesda. Não existia cura. O mundo só via alguém enfermo. Só via doença. Mas quando se encontrou com Jesus, houve efetiva cura, completa restauração do seu organismo. No mundo, doença. Em Jesus, completa cura. Em Jesus quando se encontra com a mulher adúltera, mulher que pecou, que merecia condenação. O mundo só via pecado e pessoa execrável, digna de ser condenado. E Jesus veio, quando encontra com ela, era alguém que poderia ser perdoada, como de fato foi. Quem sabe você hoje, querido, está com seus pecados que estão te atormentando, para falar que em Jesus você pode ser completamente perdoado dos seus pecados. Em nome de Jesus. Tantas outras coisas. O cego de Jericó, homem desvalido, imprestável, e aí Jesus viu nele chance de um novo significado de vida. Se você está se sentindo desvalido, sem ter onde se reclinar a cabeça, saiba que se você encontrar em Jesus, você vai ter um novo significado na sua vida. O Jesus, Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. E depois que ele nega Pedro 3 vezes, nega Jesus 3 vezes, ele era considerado, ele se sentia, quando ele nega pela última vez, Jesus olha para ele. E a Bíblia fala que ele vai e chora amargamente. Pedro, nessa situação, era um grande traíra. Mas Jesus, depois que olha para ele, depois da ressurreição, o anjo vem e fala: avisa os discípulos que eu ressurgi. E avisa também a Pedro. Existe, por mais terrível que seja a sua dificuldade, o mundo via um traidor e Jesus via um homem, um coluna da igreja que nasceria. Querido, em Jesus, você, o Jesus que surpreende, o Jesus que não anda segundo o curso desse mundo, existe um significado de vida novo para você. Querido, eu queria só essa última partezinha aqui. Deus tem uma vida completamente diferente dos padrões mundanos e até do jeito que você espera da sua vida. Você não sabe o que é melhor para você. Talvez você esteja vendo a sua vida como um fracassado, mas Jesus veio como um projeto em execução, projeto que é uma boa obra que Ele começou e vai terminar. Eu queria ler, na verdade, o primeiro aqui, Efésios 3:20, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, olha o que Ele é poderoso para fazer:
tudo, muito, mais, abundantemente, além do que daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Querido, Deus é poderoso, meu irmão. Sabe aquilo que você pensa? Ele fala aqui, pedimos ou pensamos, que você pede para Deus sempre? Deus é poderoso para fazer muito, fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que você está pedindo, que você está pensando. Ele vai fazer 5 coisas, é muito mais, 5 vezes. É o seu pensamento elevado à 5ª potência. Não existe, meu irmão, limitação para a ação de Deus na sua vida, exceto se você limitar a ação de Deus na sua vida. Há 13 anos, primeira vez que eu preguei nessa igreja, eu falei de um vaso que tinha ali, que tinha uma arvorinha dentro de um vaso. Era um vaso que estava limitando o crescimento daquela flor, daquela árvore. E essa árvorezinha que ficava na porta aqui, ela foi plantada na rua, ficus. E ela pegou e se tornou frondosa. Ela ficou lá e ela, depois até a gente optou por tirá-la, mas ela ficou e tocava nos galhos, tudo. E aí na nossa vida, muitas vezes nós estamos limitando a ação de Deus. Quero falar para você que a sua vontade, sabe o que você está pedindo e pensando para Deus? Nem sempre é o melhor, mas Ele vai dar o melhor para você. Ele é o Deus que surpreende a sua vida. Querido, eu tinha muito isso, eu era focado. Eu queria ser juiz. Eu quero ser juiz, eu foco, eu vou ser juiz, eu vou ser juiz. E aí Deus fala, sabe de nada? Eu que sei. E aí Deus, de uma maneira extraordinária, me levou e me fez passar como procurador do Estado. E para a glória de Deus, é muito mais abundantemente além do que eu pedi. Querido, presta atenção. A solução da sua vida, deixa nas mãos de Deus. Ouse confiar nele. Não ache que a solução vem necessariamente por aquele problema, por aquela solução naquele determinado momento. Deus é que sabe. Diz lá em Jeremias 29:11: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido, não fique condicionando a solução da sua vida à vinda de algum problema, da solução de algum problema. Deus sabe o que você precisa, e o jeito dele é muito melhor que o seu. Vou falar um segredo para você: ele é Deus e você é pó. Ouse confiar nele, ouse se entregar completamente nas mãos dele. Ainda que a figueira não floresça, adore o Senhor, ele sabe todas as coisas. Que a gente possa entender o que diz Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum mal vai te surpreender, meu irmão. Todas as coisas que aparentemente não são boas na sua vida, saiba que Deus, se você ama verdadeiramente a Ele, vai contribuir tudo para que ocorra, se concretize o propósito dele na sua vida. Nada é por acaso. Sabe as dificuldades que você está enfrentando? Momento, oportunidade de Deus surpreender você. Ouse descansar nessa promessa. Deus não é homem para que minta. Vai acontecer na sua vida se tão somente você permitir. Entrega as chaves na mão dele. Dirige agora. Esquece, você não sabe o que é melhor para você. Deixa o Deus que surpreende, que vê todas as coisas, dirigir a sua vida. Mas a maior surpresa é o dia que nós partiremos daqui. Nesse dia, e vai acontecer, você goste ou não, você esteja junto ou não. Na 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, a maior surpresa vai ser quando no dia de Cristo, quando você romper esse céu azul e chegar diante dele, você falar: meu Deus, quanto tempo eu perdi com asneira, porque isso é tudo.
Você vai ter a maior surpresa da sua existência e estar de face a face com o seu Senhor. E Ele fala que eu não vou mandar preparar lugar, eu mesmo vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Querido, não aceite não viver essa surpresa de Deus para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor encontre espaço na sua vida para Ele te surpreender favoravelmente. Não naquele dia, nem na punição de pecado sobre a sua vida, mas te surpreender para a glória dEle. Pois Ele, o nosso Deus, nosso querido Jesus, Ele é especialista em surpresa. Amém, querido? Vamos orar? Pai amados, Pai santo, nós queremos te adorar, Senhor, te agradecer pela tua palavra que não nos deixa confundido. Senhor, nós sabemos que tudo que o Senhor tem dito na sua palavra é a verdade, é a realidade. Que nós, em nome de Jesus, Pai, possamos tirar a nossa vida completamente do que não te agrada. Que nós possamos viver, Senhor, segundo o seu chamado. Que toda iniquidade que de algum modo tem nos perturbado, o Senhor tem tratado conosco, nós possamos, no nome poderoso de Jesus, abandonar tudo isso, Pai. Pai, nós queremos viver o novo do Senhor. Nós sabemos que no Senhor há um espaço para surpresas maravilhosas. Em nome de Jesus, Senhor, que todos esses irmãos aqui serão com a vida lavada e remida diante do Senhor, para receber surpresas aqui nessa terra. E quando nós formos daqui, termos a maior de todas as surpresas, estar com o Senhor eternamente, onde olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Pai, obrigado, Senhor, que todos nós estejamos nessa terra e por toda a eternidade para adorar o Senhor. Amém, Senhor Jesus.